Olá, amigo do Fleetcast, bem-vindo a mais um episódio. Um episódio que eu considero diferente do tema que a gente vai tratar aqui. Eu estou aqui com a Valéria, ela é gestora ambiental, especialista na área de tratamento de efluentes, trabalha com isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu achei muito interessante, que é essa variação de um biorremediador de um processo de tratamento de efluentes por um processo de piscicultura. Mas o que me fez conversar com a Valéria foi, na realidade, uma outra vibe, né? que ela vamos conversar um pouquinho sobre isso também, que é essa parte de vendas, que me encanta, ao mesmo tempo que me encanta, eu sei que tem vários desafios, todo mundo fala que vendas é realmente, né, a principal parte do negócio, sem vendas o negócio não existe, e eu acho que vender é muito mais um dom do que uma técnica, sabe? E conversando contigo, eu vi que várias dessas coisas se fizeram verdade, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho primeiro da tua história, né? Em relação a esse processo de venda, de trabalhar com um produto diferente, né? Que é o Biomarine, né? Que é um produto para a parte de piscicultura, né? Mas assim, especialmente essa história, a Valéria sempre vendeu, nunca vendeu, como é que foi essa transição de um ambiente que tu não vendia para um ambiente que tu precisa da venda, porque, né, tu é a vendedor. Então, contar um pouquinho isso para nós e, na verdade, esse bate-papo que sempre pode ajudar alguém, que é os nossos seguidores. Sempre eu acho que uma história, eu considero a tua história uma história de sucesso, pode ou inspirar, ou guiar, né? Ou dar uma dica para alguém que pode estar numa dúvida do que fazer, né? E realmente talvez dar uma mudança de rumo, e essa mudança de rumo fazer assim, toda a diferença na vida dessa pessoa e na vida da empresa onde ela trabalha, né? Então, vamos lá, Valéria. Conta aí um pouquinho sobre você, o que você gostaria de falar sobre você, né? Sobre essa tua trajetória de vendas, né? Para que a gente possa iniciar, vamos dizer assim, um papo nessa linha. Bem-vinda ao podcast. Obrigada. Boa tarde. Então, a minha vida inteira, né, a experiência profissional foi sempre voltada. Comecei no Instituto Federal, né, comecei como técnica em saneamento, e aí todos os primeiros contatos que eu tive, desde até o início desse ano, meu contato com o trabalho era sempre a parte técnica operacional, né? O chão de fábrica, que eu costumo falar. Então, passei por diversos setores, da parte do meio ambiente em geral, nem sempre eu trabalhei com efluente, né? E a gente variou aí de sistemas de controle de qualidade, controle de processo, e aí, mais recentemente, a experiência com o efluente. Em algumas situações eu era gestora dos sistemas, em outras situações eu estava na parte de operação ou na parte de monitoramento ambiental, sempre ligado ao laboratório, mas tudo ligado a essa questão do tratamento de água e efluentes. A parte técnica sem vendas. Sem vendas, nunca nem passou pela minha cabeça essa ideia. Vendia lá quando eu era adolescente, lanche na escola, quem nunca teve uma experiência de vender Avon, de vender, né? Então, tive essas experiências aí, mas lá, bem longe, e desde que concluí os estudos e entrei, né, assumi a minha vida adulta como profissional, sempre foi a parte técnica operacional. E aí a gente tem, nesses aí quase 20 anos de trabalho, de experiência na área, né, tanto de indústria, né, passei por diversos tipos de indústria de saneantes, indústria de medicamentos, alimentos, bebidas, indústria têxtil, já trabalhei também. E aí, nessas andanças aí da vida, você conhece muita gente, fiz diversos cursos, né, voltados à parte de tratamento, parte de monitoramento, análise de microbiologia de tecidos ativados também. Conheci muita gente boa aí nesse meio. Um desses cursos, eu conheci o professor Fábio Campos. Eu até falei com ele hoje, falei assim, olha, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, porque no momento que eu não sei nem dizer assim em que momento, mas você lembrou de mim lá no meio de tantas pessoas que você conhece e me colocou num rumo que mudou a minha trajetória, né, como profissional.
E aí foi ele que me apresentou o pessoal da BR Group, né? Eu vinha, como eu disse, dessa parte mais técnica operacional. E a gente vinha conversando com os meninos para desenvolver essa questão lá no Nordeste, né? O pessoal ainda não tinha uma representação comercial lá na região onde eu moro, sou natural do Rio Grande do Norte, e hoje a gente atua com a BR Group nos 9 estados, né, da região Nordeste. E o Biomarine foi uma coisa que surgiu assim de uma conversa na minha casa com um colega, ele é cassinicultor, as nossas filhas estudam na mesma escola, e nós somos da mesma igreja, né, da mesma congregação, e ele disse, Valéria, você não conhece uma empresa que possa desenvolver um produto para melhorar a qualidade ambiental, que trabalha com tratamento de efluente? E eu nunca nem tinha ouvido falar como é que funcionava um sistema de cassinicultura. Então, eu fui conhecer o processo dele, assim, e eu fiquei impressionada como é que aquilo conversava com a minha área, né? Com o que eu já estava acostumada a fazer. E aí eu comecei conversando, trocando ideia com o Tiago, ele falou, vamos desenrolar aí uma formulação baseada nas informações que o produtor passou para a gente. E aí ele mandou um produto, assim, despretensiosamente, sem intenção nenhuma, também nem... Inclusive, eu era uma pessoa que eu nem acreditava muito em biorremediadores. Falava assim, eu já recebi tantos fornecedores, uma vez um cara ligou para mim e falou, é uma bactéria que come a outra, que come a outra. Eu fiz, gente, que loucura é essa, né? Então, assim, até entender e começar a pesquisar sobre esse tipo de produto e empresas sérias que atuam, né, produzindo, selecionando esse tipo de cepas, né, para chegar a colocar aquelas bactérias todas numa garrafinha, afinal de contas, são 10 milhões de bactérias dentro de um negócio de... Você olha assim, custa acreditar, se você não tem, né, esse conhecimento de como é que funciona ali um processo de tratamento, como é que essas bactérias atuam, né, e o que é que elas conseguem promover ali de melhoria para o sistema. E aí, o primeiro teste assim, foi um sucesso, ele testou num viveiro de 5 hectares, e eu lembro do vídeo ele mandando, Valéria, olha, tá na areia, tu lembra que aqui era lodo, que a gente pisava, o pé da gente afundava, e tá na areia. E aí foi onde tudo começou, né? A gente começou a comercializar o Biomarine pela primeira vez em março desse ano, e a gente já entrou com um desafio de cara, porque o nosso primeiro cliente oficial, real oficial, era uma fazenda de camarão na praia, na beira da praia, uma cidade litorânea, a salinidade acima de 50. E o meu chefe, Tiago, né, que hoje é meu chefe, mas na época a gente ainda estava nessas conversas, não tem nada oficializado. O teste é esse, é agora ou nunca. Se der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar. E assim, o resultado foi incrível. No dia que eu fui lá visitar esse viveiro, eu lembro que eu tirei o sapato, entrei dentro do viveiro, pisei lá, digo, Tiago, ele tem um vídeo, Tiago, em areia. E a gente ficou louco, né? E daí em diante, assim, é uma coisa que sobrenatural, porque eu tenho essa crença dentro de mim, Deus muito forte, e assim, eu vejo Deus em todos os detalhes dessa coisa, porque ele sabia que eu precisava viver essa experiência. Eu até falei com o Tiago, eu não sei vender. Então, assim, por não ter essa veia, né, da comercial, eu precisava de algo que eu pudesse falar a verdade. Eu não ia conseguir vender algo que não era real, né? Para inventar e montar uma história em cima de um produto que não surtia efeito, né? Até porque, assim, eu trabalho vou arredondar aí para 20 anos na área de saneamento, e aí na região onde eu moro, assim, eu tenho bastante conhecimento de gente, era o nome da gente, né? O nome da empresa também que estava em jogo, então você não pode brincar com essas coisas, né? E aí, de março, o produto começou a ser comercializado oficialmente, né? Em março desse ano. Acredito que em abril eu já estava nas tratativas de ser, né, contratada pela BR, e comecei a trabalhar com esse foco na cassinicultura, né? E piscicultura. E a gente começou a trabalhar os protocolos, começou a trabalhar para conhecer também a dinâmica do processo, né? Porque assim, eu conhecia a dinâmica dos processos de tratamento de efluente, né?
processos aeróbios, anaeróbios, os tipos de processos, né, desativados, lagoas, MBR, ultrafiltração, e você vai trazer aquela realidade ao que você tem de conhecimento, aplicar o seu conhecimento naquela realidade, na verdade é o contrário, né? E aí a gente trouxe também alguns parceiros, tem um consultor bem conhecido aí no mercado da aquicultura, que é o seu César Proânio, ele é equatoriano, né? E ele, acho que hoje, o que eu sei de carcinicultura, eu aprendi com ele. Ele viaja, ele dá apoio a gente, né? Ele abriu muito esse mercado lá no Nordeste pra gente. Ele conhece praticamente todo mundo da área. Falo que ele é famosinho. Porque todo mundo onde a gente chega conhece ele, e assim, é interessante que teve essa troca de conhecimento, né? Ele falou, nem ele tinha aberto os olhos, já tinha feito alguns cursos voltados para conhecer essa parte de tratamento, porque há muitos anos atrás ele já tinha esse entendimento de que eram duas áreas que conversavam. E aí, quando você cai para dentro de uma fazenda de engorda, né, de camarão, de produção de camarão, você vê que realmente os viveiros, eles são estações de tratamento que funcionam com cargas diferentes, né? E assim, com o adendo de que você tem ali uma biomassa ativa, né, que produz carga orgânica, e que o processo produtivo faz parte do processo produtivo você injetar também um aporte de carga orgânica, seja através do arraçoamento ou seja através de algum outro componente orgânico, farelo de arroz, bocache ou o próprio melaço, que é bem utilizado nos bioaumentos. E aí, o que é interessante do Biomarine, né? O Biomarine é um produto que, como a gente consegue garantir a concentração dele dentro da garrafa, produto líquido, né? Ele vem dispensando toda essa situação do bioaumento antes de entrar em contato, porque a gente entende que o substrato para que as bactérias cresçam e se proliferem ali já existe dentro do sistema. Então, assim, o produto ele trouxe, além de um resultado eficiente em que você consegue iniciar e manter um ciclo com a qualidade de água em que o camarão e o peixe, né, ele não vai sofrer nenhum tipo de estresse, você vai dar uma qualidade ambiental para que ele se desenvolva e você vai reduzir o bioacúmulo que já existe ali por causa da atividade, né, que está inerente à atividade. E assim, foi uma coisa que o produto tem sido muito bem aceito, né? Tanto pelas questões da eficiência, quanto pelas questões da praticidade do uso, né? E a gente está aí desenvolvendo desenvolvendo a marca, né? Eu estava até comentando hoje, não sei se foi com você que eu comentei que inicialmente você tem um esforço maior, né? Eu estou trabalhando de segunda fora de casa, de segunda a sexta, né? Às vezes eu chego em casa sábado de manhã e no domingo de tarde tem que viajar de novo, porque a gente já está atendendo o Nordeste inteiro e aí tem as distâncias, tem que se programar para fazer entrega. A BR Group também tem esse diferencial que o consultor vai fazer a entrega do produto, né, para a gente poder entender como é que funciona o sistema daquele cliente. E, às vezes, dentro da mesma fazenda, tem viveiros em que o produto tem uma eficiência e a mesma dosagem não serve, não se aplica para o outro viveiro, né, porque são ambientes naturais em que é difícil um controle completo, né? Não existe padrão. Então, a BR Group tem esse cuidado de dar essa assessoria ao cliente, né? E aí, toda essa experiência que a gente traz do saneamento, a gente aplica na carcinicultura, na piscicultura. Eu costumo dizer aos clientes que a gente é o mesmo princípio do saneamento aplicado a essa atividade, né? Nos primórdios, eles queriam livrar dos pés, né? Lá onde tudo começou. E um ambiente onde você proporciona qualidade de vida, saúde, educação, os indivíduos, eles se desenvolvem, eles crescem mais saudáveis. É o mesmo princípio aplicado ali. Eu vou cuidar do ambiente, né? E o animal ele vai se desenvolver mais saudável. E são esses os resultados que a gente tem tido, né, gente? O produto ele entra realmente como um produto para controle ambiental, né? E em todos os sentidos, no sentido de saneamento, né? E no sentido de saúde, porque a gente consegue, inclusive, ter dosagens que a gente aplica na ração, né? E o animal ele vai crescer, vai dar uma limpada no trato digestivo, as bactérias vão melhorar ali o metabolismo, né? Ele vai se desenvolver com mais saúde e mais rápido, que aí é o plus, né?
Que aí, se você tem um sistema produtivo, você consegue trabalhar, o mínimo são 60 dias aí, para você tirar o camarão comercial, que é aquele de 10 gramas. Se você consegue reduzir 10, que seja 5 dias desse processo, você reduz o teu custo e você produzindo o mesmo volume, né, em toneladas ou em quilos, que seja, você vai ter aí um retorno nesse investimento que você fez, né? Esse aumento da produtividade em que justifica o uso do produto, não só por toda a qualidade que você tem no ambiente. Eu vi as fotos dos dois ambientes, né? Impressionante, o Marine, né? É realmente impressionante, né? Então você vai ter, em suma, se a gente falar da ação do produto, uma delas é nessa remoção do lodo de fundo de tanque, né? Onde o micro-organismo vindo através do Marine vai fazer esse processo de consumo dessa matéria orgânica, né? Fazendo a degradação desse material, mantendo um dos objetivos, né? Uma das vantagens do produto, essa remoção desse material de fim. Né? A gente já falou de várias outras possibilidades, né? E realmente até nessa saúde animal. Isso, exatamente. Né? Você trabalhar no próprio processo, trato digestivo, etc., que ajuda nesse processo de manutenção de um animal mais saudável, também menos perdas em relação à mortalidade. Isso, exatamente. Até algumas coisas que a gente conversou que me interessou muito, né, em função da minha origem, que é a mancha branca, né, que acontece muito no camarão, que no produto eu consigo fazer algum tipo de controle justamente por deixar esse ambiente, né, e eu entendi que era uma coisa muito simples, que era realmente deixar esse ambiente muito mais saudável, e justamente por isso o vírus não tinha condição, não tinha matéria orgânica no meio suficiente para poder se manter. Então, você elimina um ambiente favorável. Você não elimina o vírus, você elimina um ambiente favorável para que ele então possa se proliferar. Exatamente. Eu achei muito interessante esse tipo de situação. Exatamente. A matéria orgânica ela é substrato tanto para bactérias boas quanto para ruins, né? Então, assim, e a intenção não é eliminar, porque o camarão ele também precisa de um teor de matéria orgânica ali disponível, né? A intenção é realmente o que a gente está falando, né? Não sendo redundante, mas tornar aquele ambiente mais saudável e a matéria orgânica que ele necessita para o processo, que ele possa extrair mais, não seria ser mais saudavelmente o termo, acho que não seria esse, mas que ele possa utilizar ali do que ele tem disponível, né? Precisa mesmo. Exatamente. Tanto do alimento natural, né, que ele vai existir ali por causa do ambiente, quanto da ração, que é o que a gente quer que ele se alimente, ele quer para o processo de engorda. Porque tanto se ele se alimenta só do natural, ele não vai engordar, ele não vai crescer e não é o foco, né? Ou se ele está ali digerindo também a ração de forma errada, ele também não vai. Você vai liberar matéria orgânica no meio, você vai aumentar a Isso, exatamente. Você vai ter um ambiente que você vai gerar lodo, não tem exatamente. como, e criando todo um ambiente desfavorável, vamos dizer assim, a esse processo. Exatamente. Achei isso muito, muito legal, e talvez por isso que a gente trouxe para o início, né, do podcast uma divulgação, vamos dizer assim, né, falar de um produto, mas ao mesmo tempo fazer uma relação com o saneamento, né, com o efluente, que é o que a gente costuma trabalhar, porque a BR já faz isso durante muito tempo, né, em relação a essa aplicação de produtos, né. Exatamente. Olhando para essas relações todas, e por isso a gente falou, eu acho, do produto, né, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu queria explorar também na nossa conversa. Na realidade, quando eu cheguei aqui no estande da BR, né, nossos parceiros, uma coisa que me chamou a atenção foi o carinho que todo mundo tinha por você. Né? Um carinho muito grande, assim, diferenciado. Eu falei, nossa, mas a Valéria realmente tem uma coisa diferente. E quando eu penso em vendas, né, eu olho para vendas, para mim tem um desafio muito grande ser vendedor. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem algumas características que a gente negligencia, e uma delas, eu acho até a gente se prender muito. A ideia de que eu tenho o que eu preciso de uma técnica, eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa de técnicas, mas eu estou dizendo que, na realidade, o sucesso de venda ele está associado a muitos outros fatores que a gente então negligencia. Né?
Eu acho que tu falou de uma coisa lá no início da tua fala, falando do produto, foi que me chamou a atenção ontem. Inclusive, essa conversa te emocionou na hora que falou disso. E que me chamou mais a atenção. Porque quando tu falou do produto, tu diz assim, bom, eu não posso enganar ninguém, ou eu não posso criar uma história em cima de um produto, né? Na verdade, tu está dizendo que tu quer ser verdadeira, né? Tu precisa ser verdadeira. Até para que tu possa se dedicar. E eu acho que esse se dedicar, para mim, tem uma palavra que eu uso muito, né, em terapia, que a gente faz e a gente aplica, que é, na verdade, o servir. Né? É você ter essa vontade, essa gana por servir. E servir, na verdade, é mais o que é. Você lidar com pessoas e tornar a vida daquela pessoa que você está servindo mais fácil, mais tranquila, com mais produtividade, rentabilidade. Sim, você ganha, o cliente ganha, e certamente se o cliente ganha, a sociedade ganha também. Então, para mim, um ganha, ganha, ganha. Quando a gente consegue fazer isso muito bem estruturado, eu acho que tem vários elementos para isso, mas quando a gente consegue fazer isso muito bem, a gente tem um processo de venda mais eficiente, vamos dizer assim. Né? Uma taxa de conversão muito mais eficiente. Quando a gente falava, não em números especificamente, mas em um termo mais técnico, uma das coisas que chamava a atenção daqui era a tua eficiência, a tua taxa de conversão, vamos dizer assim, quando tu chegava no cliente e fazia esse processo de venda. Né? E para uma pessoa que até março desse ano, teoricamente, não vendia, né, é realmente um diferencial. Se a gente vai olhar para uma grande maioria, para o mercado que às vezes eu acho que bate muito forte na ideia de uma dificuldade de vendas. Eu não estou dizendo de novo que tudo são flores nessa parte, não é. Tu fala, sai às vezes domingo, volta sábado, né? Tem todo um processo que está por trás disso. Mas eu acho que tem vários elementos que às vezes não se falam, mas que eu acho que fazem parte e são, para mim, mais importantes do que a técnica. Né? Um deles que tu falou é o acreditar no produto. Você mesmo disse, e eu faço aqui das suas palavras as minhas. Eu, como consultor na área de influente, eu lutei muito tempo contra os biorremediadores. Eu hoje ainda tenho algumas restrições, no sentido de que não é, de novo, não é a oitava maravilha do mundo. Ajuda e resolve? De certeza. Já me resolveu muito pepino? De certeza. De certeza. Eu uso muito essa expressão. E os meus clientes que eu virem aí, eles vão realmente lembrar que eu uso isso para vender. Um biorremediador, um produto que seja, né, que você usa num processo, ele não é um pozinho mágico. É um produto que você usa em um processo. Então, assim, o legal dessa atividade que assim, instiga a gente a desenvolver é porque você tem ali um processo produtivo e dentro desse processo existe uma necessidade e a partir dessa necessidade você vai desenvolver o teu protocolo de aplicação. Nem sempre o meu produto ele vai ser a solução para o problema, porque às vezes é um ajuste de processo. Por exemplo, a gente tem um cliente que eles têm uma prática operacional onde eles usam viveiros de pré-cria, né, para atingir um determinado tamanho, e aí eles perceberam que quando eles fazem isso e depois povoam o viveiro de engorda, eles conseguem aumentar a produtividade e diminuir os dias de ciclo, né? E aí, esse cliente procurou a gente, na verdade, a gente procurou o cliente para oferecer o produto e melhorar a qualidade ambiental e ele externou esse problema. A gente tem uma analista de campo, ela é uma pessoa já experiente na carcinicultura, no manejo, né? Ela gerenciou aí durante 8 anos, a Karina, né? Nossa analista, fazendas de camarão, e aí ela tem esse olhar mais técnico para o processo, que é o que a gente traz também junto com a venda do produto. E aí ela disse assim, Valéria, eu vou resolver o problema dele, porque eu já sei o que está acontecendo ali. Na transferência tinha um manejo que ele não estava fazendo, e aí ele não conseguia essa sobrevivência lá na engorda, porque quando as larvas iam passar para o viveiro, elas morriam. E aí ela identificou esse processo, fez o ajuste, e aí a gente ganhou esse cliente para usar o produto numa necessidade que nem era especificamente usar o biorremediador,
né? Então, assim, conhecer do processo, entender como ele funciona e levar o cliente, né, o produtor, a esse entendimento também é importante. Outra coisa legal que a gente observou, até comentei com você ontem, que a gente tem alguns concorrentes que têm o valor, né, do preço, vou falar do preço, porque o valor é outra coisa, né? Tem o preço do produto mais barato. E aí, como é que tu vira a cabeça de um cara que paga R$ 70 de um produto e o teu custa 130, né? E aí você vai olhar o processo dele. O processo desse produto que custa R$ 70, você precisa botar melaço, você precisa esperar 72, 48, algumas horas aí para ele fermentar, e você envolve uma equipe, e você precisa usar IBC, você tem que ter um IBC de 1.000 litros na beira. E aí, quando você junta o preço do produto, o preço da carga orgânica que ele precisa para bioaumentar, a mão de obra, o transporte, a manutenção desse transporte, o combustível, o produto não custa R$ 70. Né? Então, aí você traz essa observação do processo para que é a parte técnica, né? Que é onde você entra a parte técnica, né? Para você usar como ferramenta de venda também, né? Então, acho que esse conjunto de coisas, de conhecer o processo, e assim, não é que a gente conhece tudo, você vai trocando informação ali, você ouve muito, né? As necessidades principais do cliente. Aí, se você chega no cliente, qual é a tua maior necessidade aqui? Eu quero reduzir matéria orgânica. Você vai avaliar o processo para produzir um protocolo para reduzir matéria orgânica. Minha necessidade é que eu quero melhorar a sobrevivência. Vamos avaliar o teu processo, né? E assim, eu nunca dou garantia de assim, e dou, porque eu sei do efeito do produto. Mas assim, eu não chego também com essa arrogância para o cliente assim. Alguns clientes, até teve um cliente assim, nossa, você é agressiva. Eu digo, eu entendi como até uma qualidade, isso, porque assim, você sabe do que você está falando. Né? Você viu, é interessante essa questão de você. Aquele ponto inicial que a gente falou do que eu confio no meu produto. Exatamente. Então, assim, quando você une essas duas coisas, eu acho que é a ferramenta de venda perfeita. Né? Com certeza. E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção dentro de um outro pilar para mim de vendas, que não é a técnica, né? É uma coisa que, de novo, quando tu falou isso ontem para a gente, muito emocionado. Que era, e eu posso perceber isso aqui, a gente está no estande da BR, a gente entrou como expositor da BR, né, da BR Group, e a gente está aqui desde terça-feira. Então a gente observa como aqui eu tenho um comportamento muito homogêneo do ponto de vista são todos técnicos, vendedores, né? Mas ao mesmo tempo que estar nesse ambiente onde também você se sente bem, porque você tem um apoio, porque as pessoas te entendem, te apoiam naquilo que você vai ter de dificuldade, é normal, tecnicamente, você não saber, ou até mesmo que seja no ponto de vista emocional, fui 2, 3 vezes no cara, não vendi, ou isso não deu certo, né? Tem um apoio. Então, eu acho que essa parte de ter dentro da BR, eu falo isso pela minha observação aqui, né? Para mim ficou muito mais claro e sedimentado de que é isso mesmo. E, de novo, a gente não está aqui criando uma ideia fantasiosa de que o ambiente é sempre maravilhoso, não é. Mas que ele é um ambiente, sim, muito bom para que todas as diferenças possam ser acolhidas e dentro desse ambiente sentir que se faz algo de diferente. E eu vejo o comportamento aqui dentro do stand, sabe? A pessoa está aqui atrás, daqui a pouco lá na frente tá outra pessoa atendendo, mas ele viu que passou mais uma, sai daqui direto, vai lá para atender, volta aqui para trás. Então tem uma movimentação em que ninguém precisa mandar ninguém. Né? E eu falo isso, não, todo mundo faz isso. Não. Mas aqui é uma proatividade. Isso que me chama a atenção. Né? É uma proatividade, não é algo que eu tenho que fazer. Não dá fazer ou dizer faz, não está acontecendo. Não, eu não vi aqui os líderes fazendo isso. Né? E vocês fazendo isso de uma forma natural. Isso foi uma coisa que tu relatou com muita emoção, né? Dizendo assim, é realmente um ambiente que eu me sinto bem. E eu acho que dentro de vendas, isso também é uma coisa legal, porque me faz me sentir em casa. Eu passo, às vezes, uma boa parte do dia, não vou dizer mais do que em casa, mas uma boa parte do dia nesse meio.
né? verdade. Se esse meio, eu acho que não é um meio legal, e eu vejo que, olhando para várias outras empresas, observe isso, vou falar aqui com o que acho que eu posso falar, porque também cheguei um ambiente maravilhoso, assim, na Matrix, por exemplo. É outra parceira da BR, que a gente já gravou, que a gente gosta muito, que a gente tem uma boa relação, eu acredito, né, em que lá também, eu olhando os vendedores lá, vendedores de 20 anos, 15 anos, né, pessoas que estão na empresa, gostam de estar lá, certamente porque eu tenho ali um ambiente que me favorece, né? Do ponto de vista técnico, favorece a empresa e eu continuo fazendo aquilo que lá no início a palavrinha que eu falei, que eu acho que é o grande motivador, vamos dizer assim, a mola mestra principal, que é a ideia do servir. Eu quero realmente servir, eu quero fazer algo de bom, de legal para a sociedade. Como é que eu faço? Eu faço através do meu trabalho, vendendo um produto legal para um empreendedor que atende um monte de gente dentro do seu empreendimento e ao mesmo tempo presta um serviço para a sociedade oferecendo um produto que é o produto dele, que a gente está só fazendo uma partezinha ali, ajudando ele a fazer, a colocar esse produto no mercado. Então, a gente realmente faz o ambiente todo girar, na nossa unidade, na simplicidade do que a gente faz, né? Mas a gente está fazendo isso, eu consigo servir muito bem, porque eu tenho um ambiente que me ajuda. Eu vejo assim que isso tem a ver com propósito de vida, né? Hoje a BR Group é uma empresa que faz parte, que não é que faz parte, deixa eu usar outro termo. A BR Group é uma empresa, quando eu falo BR Group esse, né? Carlos, Thiago, né? Que são os donos, os líderes que estão à frente, né? Da gente. E assim, essa questão de propósito de vida, de existir, né? A BR Group é uma empresa que existiu por um propósito e assim, que eu nem falo que eu encontrei, foram eles que me encontraram, né? E assim, nesse encontro, eu me vi nesse mesmo propósito, nessa mesma caminhada e assim, vou me emocionar. Porque é algo que eu não posso deixar de falar. E assim. Vale, fica à vontade. A emoção é bem-vinda. Não é normal nos podcasts, mas é super bem-vinda. Então, assim, eu acredito muito em Deus. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E assim, eu passei por muitas coisas na minha vida até chegar aqui, sabe? Não só profissionais, mas perdas na minha família, problemas com... Assim, graças a Deus, a minha família é uma família muito unida, mas assim, a gente passou por muito perrengue, sabe? E hoje, gente, eu olhar para trás e ver tudo que a gente alcançou, eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando assim de maturidade, de caminhada mesmo, de vivência e poder. A gente estava falando ali de isso. Eu me orgulho muito da minha trajetória, da trajetória da minha família, do que os meus pais puderam me proporcionar, de quem os meus pais são hoje, do que a minha família é hoje, sabe? E assim, encontrar no trabalho esse mesmo propósito, como você falou, de servir. Eu vivo numa comunidade cristã em que a gente entende que a melhor forma de servir a Deus é quando a gente consegue servir ao próximo. Cara, quando você consegue fazer isso dentro do seu trabalho, porque a Bíblia fala assim, faça todas as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. E aí é fácil, não é fácil, né? Mas você tenta fazer dentro da sua casa, você tenta fazer nas suas relações, né, de amizade, mas como é que eu vou fazer o meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus? Não são todas as coisas? E aí, cara, quando eu conheci essa empresa e eu entendi que eles conseguiram fazer isso e eles só são o que eles são hoje porque eles dão a honra para quem realmente merece honra, né? Que é o Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Isso me encheu a minha vida com esperança, porque eu estava numa situação de trabalho assim, muito difícil. Eu sou uma pessoa, até estava comentando, eu sou colérica, eu sou aquele membro da sociedade que pega para resolver. Missão dada é o BOP. Missão dada é missão cumprida. Então, assim, para mim é muito difícil receber uma missão e não conseguir cumprir. Não por falta de competência minha, não por falta de que eu não fui atrás, não por falta de conhecimento, mas porque o sistema me travou. Isso é uma responsabilidade. E eu acho que essa responsabilidade, ela vem de uma coisa muito maior, né?
que é esse compromisso, esse propósito, de fato, o algo maior, né? Exatamente. Num discurso, uma vez de formatura, eu falei uma coisa, foi o último discurso que eu fiz, foi a minha despedida do meu ambiente acadêmico, né? E eu falei uma coisa que, se é dito na Bíblia que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, não tem como eu olhar para uma outra pessoa e não entender que ali tem uma pessoa tão iluminada quanto né, Exatamente. o ser divino, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para isso, de fato, o servir me dá uma ideia de propósito, me dá uma energia, uma força que me faz. E fato, assim, a gente não consegue nem se colocar nem acima nem abaixo de ninguém. Eu costumo dizer assim, a cruz, que é o símbolo do cristianismo, né? E é assim, o grande símbolo, né? Deus ele faz perfeita todas as coisas, inclusive no formato da cruz, porque ela liga Deus ao homem, né? Liga o homem a Deus e ela nivela todos os homens, né? A gente é igual a todo mundo e assim, cada pessoa tem, o sol nasce todos os dias e se põe para todo mundo e as oportunidades estão aí batendo na porta de quem quer, de quem tem vontade, de quem tem coragem, né? De quem tem garra e assim, eu espero em Deus que enquanto eu tiver saúde, eu possa contribuir, inclusive assim, quando eu falo disso, eu lembro muito do meu estado, sabe, assim, eu comecei a rodar o Nordeste e eu fico olhando o quanto o meu trabalho pode levar incentivo, levar subsídio. Eu venho para essas feiras aqui, eu fico vendo o que é que eu posso levar para lá, porque até falei mais cedo que a impressão que a gente tem é que o Sudeste, que essa região, e não é fazendo politicagem em torno disso, porque se faz muito a indústria da seca, o Nordeste, mas é uma região muito rica, mas é uma região que não foi ainda, como é que eu posso dizer, valorizada, né? Primeiro por quem vive lá, porque a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? De coitadinho, eu acho que a gente não tem que se colocar nessa situação de pobres coitados. Eu acho que a gente tem tanta oportunidade quanto. Vai depender do quanto de vontade que eu tenho de sair daquela situação e de contribuir para que o meu estado... Exatamente. Então, assim, poder levar para a minha região uma empresa desse porte, com esse know-how, com esse nível de profissional, né, de conhecimento, para mim é um motivo até de orgulho, sabe? De dizer assim, cara, eu não fugi de lá. Eu estou levando para lá o que eu entendo que é o meu melhor. Lá. Exatamente, exatamente. Tá trabalhando, não precisa sair de lá. Não, exatamente. Então, assim, eu também penso dessa forma, nesse sentido, né? E voltando à questão do propósito, eu acho que é uma coisa que tá tudo alinhado, né? Quando você... às vezes eu falo isso, o povo lá de casa não gosta muito de ouvir. Digo, se eu morrer hoje, pode colocar lá na minha lápide que eu morri feliz, porque assim, eu tenho uma família que é a base, né, de tudo. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente conseguir essa familiar não é fácil, né? Porque tudo contribui para o contrário. Eu tenho uma família que me apoia em tudo, né? Que puxa minhas orelha quando precisa, né? Tenho um marido, uma filha que são... Hoje eu estou aqui, meu marido está lá. Ele trabalha à noite, mas ele cuida da nossa filha, né? E assim, eu sou muito grata a ele por isso, né? Porque às vezes a gente... E hoje a gente foi forçado a mulher ter que estar ali, né? Ajudando, sendo realmente esse suporte, sendo essa ajudadora, né? E assim, eu sou muito grata a Deus pela estrutura que eu tenho, né? E a BR Group complementou isso, porque eu fui realmente acolhida. Aqui eu tenho liberdade para ser quem eu sou, para falar, às vezes eu fico falando assim, quando eu for grossa, você me avisa, porque a gente é grossa assim sem querer, tá? Falo alto, eu sou essa pessoa assim expansiva, né? E assim, a gente tem que, né? Os amigos têm que dar uns toques de vez em quando, tá exagerando. Né? Então, assim, juntar isso é poder ser um ser humano completo. Eu tenho o amor e a misericórdia de Deus, eu tenho a minha família, eu tenho um trabalho. Se eu morrer hoje, eu realizei. Eu dei a minha contribuição. Então, assim, eu estou satisfeita. Vamos encerrar aqui? Vamos. Bom, pessoal, eu acho que a gente conversou muito, foi muito legal ter esse papo que passou sobre várias coisas, né? E com as suas emoções, etc.
Eu acho que isso tem um aprendizado, tem uma contribuição realmente bastante significativa. Obrigado, Valéria, por você vir, por você se abrir, né, para falar da tua vida aqui dentro do podcast. Tá bom? Espero que o pessoal goste aí. Eu que agradeço. Valeu. Não, valeu. Um abraço, gente. Até mais. Até a próxima.